Será que documentar os meus sentimentos, as minhas emoções e o meu dia durante 30 dias realmente ajuda? Esse vídeo vai ser literalmente uma série, né? Eu não sei se provavelmente eu vou fazer vídeos semanais para poder mostrar essa minha caminhada, mas espero que vocês possam vir nessa jornada comigo, onde eu vou mostrar e eu documentando realmente, fielmente os meus sentimentos e o que eu estiver pensando e escrevendo, apenas escrevendo durante 30 dias, porque eu já tentei, na verdade, ter o hábito da escrita para ver se eu consigo destravar um pouco a minha cabeça, destravar um pouco meus pensamentos e tudo mais. Só que é muito difícil manter a constância. Olha que eu amo escrever. Eu sou completamente apaixonada por escrever, mas nem sempre eu consigo manter a constância nisso. Às vezes eu não consigo encarar algum sentimento que eu tô tendo naquele dia, então é mais difícil para mim colocar no papel ou enfim, a forma que eu vou documentar. Mas aqui a gente vai documentar escrevendo mesmo, que é para eu tirar um tempinho para escrever sobre o que eu senti naquele dia, sobre algo que tá me deixando maluca, porque assim, tudo me deixa muito maluca, mas enfim. E agora me apresentando, porque eu já fui falando sobre mim. Mas oi, muito prazer, meu nome é Maria Eduarda e eu tô começando esse canal justamente para ajudar nesse processo de ansiedade, porque eu tenho a famosa TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, mas eu tenho uma ansiedade muito forte, tanto que ultimamente tava acontecendo tantas coisas na minha vida que a gente emagreci muito, tipo, no nível surreal de bizarro, assim, muito rápido, eu emagreci demais. Então eu tô criando esse canal justamente pra ver se dá um up na minha vida também, tanto financeiramente, não que, nossa, eu espero que agora eu vou começar. Mas com dedicação eu espero sim, até porque sempre foi meu sonho trabalhar com internet. Eu já tive outro canal, mas não deu muito certo, porque enfim, gente, falta de constância de disciplina é complicado. E o algoritmo também não gosta. Mas eu pretendo continuar justamente também para me ajudar a ter outra coisa para fazer, a documentar e a me sentir menos ansiosa. E se eu me sentir ansiosa, eu tenho uma válvula de escape, até porque se esse canal eu vou mostrar esse processo, né, de diminuindo um pouco mais a minha ansiedade, fazendo coisas que eu possa melhorar ela, então também já vai criar conteúdo a minha ansiedade sempre. Então assim, usar algo ruim para algo bom, não é mesmo? Mas enfim, vocês vão me acompanhar nessa jornada, espero que vocês gostem. Eu vou ir mostrando enquanto eu tô escrevendo, o que eu tô sentindo, como que tá sendo, a dificuldade de escrever todos os dias fielmente, mas com fé em Deus a gente vai conseguir, tá? E a outra coisa, eu não sei como é que tá a questão do áudio, porque assim, eu comprei esse microfone pra poder facilitar, porque ainda mais que meu irmão tá de férias, então, gente, nesse exato momento ele tá gritando com o primo dele, não sei se tá dando pra escutar, mas ele tá gritando na varanda, então, tipo assim, piora muito com meu irmão em casa, e a minha rua é muito barulhenta, então o microfone iria ajudar. Esse não é o melhor dos melhores, mas já ajuda bastante, ainda mais pra quem não tem como gravar sempre. Então, enfim, espero que vocês gostem desse processo e vamos lá. Primeiro dia de escrita e eu comecei de um jeito um pouquinho travado, confesso. Eu fui tentando escrever de primeira e não tava vindo algumas ideias. Então eu demorei um pouco mais pra conseguir me soltar e escrever direitinho. Então eu escrevi até o final da página, vocês não vão conseguir ver porque eu não gravei eu escrevendo tudo, porque tem hora que quando eu tô gravando me trava um pouquinho. Mas eu fui escrevendo assim, tipo, um pouco da minha rotina, não foquei muito na questão de sentimentos hoje, porque eu tava meio perdida, meio travada. E como eu tô voltando agora a escrever, é mais complicado. Mas eu fui escrevendo mais ou menos como que foi a minha manhã, como que foi a minha tarde, a minha noite, coisas que eu fiz. E tentei colocar um pouco do que eu tava sentindo enquanto eu fazia essas coisas, mas nada muito aprofundado, que é o que eu pretendo desbloquear com esse desafio. Mas foi bom voltar a escrever, eu amo, e eu sempre faço isso enquanto assisto alguma coisa ou escuto alguma música. Mas enfim, você pode fazer da forma que você achar melhor. E foi isso, gente. Primeiro dia concluído com sucesso. O segundo dia de escrita foi um pouco pacato pela questão de que eu não fiz muita coisa no dia, então eu não tive muito o que escrever, então eu acabei tentando focar um pouco mais na questão de sentimento. Não sei se eu fui tão bem, mas eu tava escrevendo, inclusive, enquanto assistia o especial de Friends, que eu não tinha ainda assistido, porque quando lançou não tinha HBO, no caso agora é a Max, mas enfim. Então eu acabei assistindo enquanto eu fazia e me deu um sentimento muito bom também. Então eu também escrevi isso no diário e foi a primeira vez, né, que eu assisti e aí relembrar a questão, por exemplo, dos que faleceram, né, que o Matthew Perry, por exemplo, que é o Chandler, me marcou muito, e agora que também eu fiquei sabendo, eu não tava lembrando que o Gunther também já faleceu, e eu fiquei muito triste, mas enfim, eu sou apaixonada por essa série, eu tenho, sério, uma coisa muito forte com ela, então assistir ela enquanto eu escrevia no diário ajudou muito a também desbloquear um pouco da questão dos meus sentimentos, do que eu tava sentindo, e conseguir passar isso pro papel. Enfim, então eu fui realmente escrevendo, tentei, como eu já disse, focar um pouco mais nos meus sentimentos, mas enfim, ainda um pouquinho travado,
focado. Eu também escrevi a página toda, mas eu acabei nem mostrando. Mas enfim, gente, foi muito bom. Hoje foi bem legal, mas como não tive muita coisa pra fazer, hoje só mesmo fiquei em casa e tudo mais, não tive muito o que contar e também não tive tantos sentimentos. Só tive um sentimentozinho assim, mas é isso. Gente, então hoje foi um dia que eu literalmente foquei muito nos meus sentimentos, em 2 sentimentos em específico, de 2 coisas que aconteceram, de 2 situações com 2 pessoas diferentes. Então eu até dividi em tópico, tipo, eu comecei falando, né, sobre, nossa, que hoje eu iria focar nos sentimentos e que eu iria falar sobre essas 2 situações com essas 2 pessoas. E depois eu fui e coloquei, tipo assim, o primeiro fulano, o segundo ciclano, e fui escrevendo o que eu queria falar sobre aquilo. Tipo, eu não falei exatamente a situação, o que aconteceu 100%. Eu foquei mais em falar o que eu senti, o que aquilo que aquela pessoa fez, aquilo que aconteceu, o que eu vi daquela pessoa e o que eu senti, sabe? Tipo assim, qual foi o meu sentimento dentro daquilo pra poder tirar aquilo de dentro de mim e eu não ficar tão aflita quanto eu tava antes de começar a escrever. E eu acho que isso ajudou muito a eu entender o que tava acontecendo, a eu entender o porquê que eu senti aquilo nas 2 situações. E uma delas é uma coisa que realmente não tem o que eu fazer assim, tipo, mais do que eu poderia fazer. E o outro tem como, mas também não foi por culpa minha, tipo, foi uma situação que eu vi uma pessoa que eu amo com outra pessoa e me incomodou, que eu fiquei muito chateada e muito triste, então foi mais sobre isso, sabe? E eu fui escrevendo novamente, gente, eu não termino a gravação quando eu termino de escrever, porque, sei lá, às vezes me trava, então eu só começo escrevendo com a gravação e depois que eu continuo, eu fiz também até o final da página, não tanto final assim, mas bem o final. E foi isso, hoje foi bem focado nos sentimentos mesmo. Gente, eu já vim aqui realmente parece maluca, psicopata, porque eu tô psicopata, mano. Hoje a pauta do meu diário, da nossa escrita do dia, vai ser sobre A Paciente Silenciosa, que é um livro de um suspense, um thriller psicológico, que assim, é muito famoso, é muito antigo e eu tinha muita vontade de ler, principalmente depois que eu li Verity, isso tem tempo. E eu nunca tinha começado, nunca tinha continuado e dessa vez eu peguei. Gente, eu peguei anteontem, se eu não me engano, em 3 dias eu terminei. E eu tô louca, eu acabei de terminar, eu literalmente acabei de terminar. Eu vou começar aqui a escrever e eu tô sem ação, eu não vou nem gravar mesmo eu escrevendo pra vocês, porque eu não vou falar nada, porque se você não leu, você precisa ler. Eu achei que depois de Verity nada conseguiria me surpreender mais, mas esse livro conseguiu. Porque eu li A Empregada, né, que também é a mesma pegada assim. Me surpreendeu, mas não tanto quanto A Paciente Silenciosa. Hoje a minha pauta vai ser toda baseada, hoje a minha escrita aqui vai ser baseada nesta bomba. Menina! Iniciando o dia de hoje, assim, bem complicado, porque hoje foi um dia que eu tava muito magoada. No caso, né, tô muito magoada enquanto eu gravo esse áudio. Muito magoada, não sei o que vai acontecer nos próximos dias em relação a isso e a esse sentimento. Mas hoje me magoou muito uma situação que eu não soube nem como que eu ia expressar isso no meu caderno, né, no meu diário. Mas enfim, né, a vida que segue, eu tentei passar o máximo que eu consegui do que eu senti, do que eu tô sentindo em relação a isso no papel, pra tirar de mim, pelo menos, e eu entender que a culpa não é minha e que a vida é assim e que a gente convive com pessoas, a gente tem que aceitar que nem todo mundo vai tratar a gente como a gente trata elas e independente do nosso esforço em relação àquela pessoa. Mas é isso, gente. Hoje foi um dia complicado de escrever. Como explicar o dia de hoje que teve, assim, um baque em um nível extremo? Tipo, o problema que eu tava tendo nos outros dias hoje foi explicado e do nada uma pessoa em 3 dias consegue mudar de opinião, gente. Eu fiquei impressionada com isso. Mas enfim, né, a vida que segue. Então, pra escrever hoje foi bem complicado. Como sempre, eu não mostro, né, eu escrevendo tudo. Ainda mais essa hora eu não terminei de escrever, eu só tinha começado e escrevi mais depois. Mas enfim, gente, é muito doido como uma pessoa pode mudar de opinião em 3 dias e simplesmente tratar a gente como se fosse um nada, mesmo a gente se importando tanto. É muito doido a relação entre seres humanos na vida. Mas tudo bem, né? A gente não pode estar reclamando e falando muita coisa, porque a vida funciona assim. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês na escrita de hoje, sério. Hoje foi um dia que eu decidi, assim, tomar algumas providências na minha vida em relação ao que aconteceu no dia de ontem e colocar a cabeça no lugar. Então foi um dia que eu passei mais sozinha, eu fiquei mais tranquila porque minha família saiu, então deu pra eu pensar um pouco mais e refletir sobre algumas coisas e organizar outras. E também definir minhas metas pro ano que vem de forma mais detalhada, ter mais planos de ação pra fazer com que elas possam acontecer de fato e sem ter interrupções. Então, basicamente foi isso, meu dia. Eu fui colocando tudo no lugar, minha cabeça no lugar, porque foi um baque e ao mesmo tempo eu
não senti nada, é meio bizarro. Tipo, eu sei que eu posso estar ir sentindo durante os dias, mas é porque já aconteceu tantas vezes. Mas até então eu tô tranquila, eu tô mais anestesiada mesmo em relação ao fato. E realmente dar uma volta por cima pra mim mesma, sabe? Tipo, é de conseguir fazer as minhas coisas e ver alguma coisa que eu me proponho a fazer dar certo. Tipo, que eu consiga chegar até o final daquilo, porque eu tenho muito essa coisa de desistir. Essa situação que eu acho que eu tô mais anestesiada, então eu tô, sei lá, como se fosse aliviada, eu não sei o que eu tô sentindo. E como eu falei, hoje foi um dia mais que eu tirei pra organizar tudo, organizar minha cabeça, organizar o que eu quero fazer. De conseguir, né? Não é nem ter um glow up, é tipo eu não desisto pra sempre, mas eu sempre desisto de alguma maneira e até voltar demora.